Fala galera, beleza? Feliz ano novo aí para todos, tá? Estamos começando aí mais um ano e eu vou começar gravando aqui um vídeo de análise de final de semana para vocês e também respondendo algumas perguntas aí de vocês, tá? Tiagão, vai voltar aí a, a fazer os vídeos de análise de final de semana? Não, não vou voltar, tá? Tô fazendo só esse daqui, tá muito corrido para mim, então eu não vou conseguir voltar, tá? Ela tá fazendo aí as análises de final de semana, beleza? Eu tô fazendo essa daqui especialmente aí para vocês, para dar alguns recados, principalmente, tá? Então vamos lá. Primeiramente, ó, queria mostrar para vocês a nossa planilha de trade, tá? Aqui de swing trade, que a gente acompanha ela, tá? A gente começou aqui com a nossa planilha lá em 26/7/2021, tá? Para quem não sabe, a gente começou a sala em março de 2021, uma sala gratuita, tá? E aí a gente começou a planilhar esses trades aqui e a gente veio todo esse ano de 2021 aí de forma gratuita. A partir de março aqui de 2022, a gente começou com a sala fechada, tá? A partir do mês de março. Então aqui a gente coloca os nossos gains, os nossos loss, tá? A gente tem um checklist que permite estar fazendo entrada aí. Mês de dezembro a gente não operou, mas deixamos alguns trades aqui em aberto que vieram aqui do mês de novembro, tá? Então aqui, ó, a gente tem a nossa planilha, ela calcula um risco aí de R$ 1.000 por operação, tá? Esse é o risco que a nossa planilha ela calcula ali de forma automática, né? Então aqui a gente tem alguns dados. Depois eu vou fazer uma revisão lá com o pessoal da sala, tá? Então aqui, ó, a gente vai perceber que 2021 a gente saiu do mês 7, tá? Ou seja, teve menos tempo aqui do que 2022, porque a gente pegou já na metade do ano. Então a gente pegando aqui, ó, a gente saiu de zero a aproximadamente ali 45, 48 mil, tá? Encerrando o ano ali de 2021. Depois, 2022, a gente saiu aí desses 45, 48 mil e chegou aqui mais ou menos nos 68. Então a gente percebe que a curva aqui de performance de 2022 ela foi uma curva menos acentuada do que de 2021, ou seja, o mercado estava mais difícil, é uma curva positiva, mas uma curva menos acentuada, tá? E teve aí mais ou menos a metade do ganho de 2021, tá? Então a gente percebe que foi um ano bem mais difícil aí de trade, tá? Então essa planilha aqui, o pessoal da sala, vou disponibilizar para eles, né? Essa planilha essa semana com todos os trades, tá? Atualizadinha assim, para eles poderem ter lá como material, analisarem os trades e perceberem, tá? Que os stops, ó, eles fazem parte da jornada, tá? A gente sempre fazendo revisão. Tem sequências muito boas de gain e tem algumas sequências de loss também que às vezes acontecem. Ó, olha essa daqui, tá? Então são coisas que a gente precisa. Olha como a gente começou o ano de 2022, ó. Que top que foi, tá? Então a gente precisa. Por que que não operou dezembro? Dezembro a liquidez fica ruim, né? Os trades ficam mais ruins. Ah, mas e o rally de final de ano? Olha aqui, ó. 2021 a gente tentou pegar esse rally, ó. Não deu bom, tá? O único trade que deu bom aqui foi do milho. Não deu bom. Então a gente decidiu tirar uma férias aí na sala aí em dezembro de 2022 por conta disso, tá? Bom, qual a novidade aqui que eu queria trazer para vocês? Vocês tinham pedido para nós, quando a gente foi fazer a mentoria, teve gente que não conseguiu fazer a mentoria e pediu para que a gente gravasse, tá? Então a gente conseguiu gravar a mentoria, subiu aí e a gente subiu separado, tá? Por que que a gente subiu separado? Porque tem gente que já tinha feito a mentoria comigo antes, mas não pegou as aulas do Elias, tá? Então ficou separado aqui o material do Elias, tá?
tem um material em PDF e tem as aulas, tá bom? Aí o link está na descrição do vídeo. E tem a minha mentoria também, aqui separada, com todos os materiais, inclusive com essa planilha, tá? Com o checklist de operações, apostila aí com mais de 200 páginas, tá? Então, é o conteúdo aí de day trade e swing trade, tá? O Elias já é um curso mais avançado, não é para iniciante, tá? Não tem o beabá, não pega lá desde o início, não vai pegar pela mão o iniciante, não. É um conteúdo mais avançado, para quem já está inteirado com o mercado, inclusive com as novas estratégias que o Elias trouxe do day trade aí em 2022, que foi fantástica aí, tá bom? Aí tem também a minha mentoria, como eu falei, a minha já é para o iniciante. Desde o iniciante eu vou trazendo ali passo a passo até o avançado, como vocês já conhecem, tá bom? O preço aí sempre acessível, dá para parcelar até 12 vezes. Como vocês sabem, a gente sempre busca fazer o negócio de forma acessível para vocês. E aí fiz um combo, tá? Das duas com um valor promocional, tá? Para quem quiser comprar as duas. E assim, como a gente vai encerrar a sala agora em março, tá? Por quê? Porque tá muito pesado, a gente tá entrando todo dia, eu com o Elias. A gente também tem outros compromissos. E aí, com a sala, a gente tem aquela obrigação de estar ali todos os dias cumprindo com o horário, e isso está ficando pesado para nós. Então, depois a gente vai ver uma forma de ficar mais tranquilo isso, tá? Uma forma da gente continuar ajudando o pessoal aí, quando for possível, mas não vai ter mais aquele compromisso. A gente vai ver se consegue deixar uma sala aberta só para os alunos, o pessoal que está na sala que gosta de operar junto, de conversar, tá? Então, lá no grupo do Telegram, também está na descrição do vídeo, o grupo aberto. É sempre bom que todo mundo esteja nesse grupo lá para ficar atento às novidades aí que a gente for colocando para o pessoal que tem estudado aí o mercado junto lá na sala. E aí, como a gente vai encerrar agora em março desse ano, quem adquirir aqui o combo, a mentoria do Tiagão mais o curso do Elias, vai ficar gratuitamente na sala, vai ganhar esse bônus aí de ficar na sala até o encerramento em março, tá bom? Então aí o que acontece? A hora que você comprar aqui no Hotmart, vai pedir um e-mail para você, tá? Aí automaticamente, a hora que você fizer a compra, esse e-mail vai te liberar de fazer a entrada na sala. Como que você faz o login na sala? Também tem o link disponível aí na descrição do vídeo. Você clicou ali, tem o ID ali, você vai ser direcionado e vai conseguir entrar na sala, porque o seu e-mail, o e-mail que você colocar aqui, ele vai estar liberado lá. Quem já fez a mentoria comigo antes, vai fazer só a mentoria do Elias, porque já tinha feito a minha mentoria antes, eu consigo liberar você também, tá? Você pode falar comigo, né? Quem não fez mentoria, mas quer ir para a sala, vai ficar um pouco perdido, tá? Mas aí me chama no privado, que a gente não tem mais plano disponível no Hotmart nem nada, tá? Porque a gente vai encerrar e tem que falar com a gente lá, combinar o período, como que quer fazer para estar tendo acesso na sala, tá? Então fique atentos aí a isso, beleza? Bom, vamos então vir aqui para o mercado. Vamos fazer aqui uma revisãozinha então dos trades aqui de novembro, que é o que ficou faltando, tá? Os outros meses aqui a gente acredito que já tinha feito a revisão, tá? Ó, mês 10 aqui, mês 9, mês 8, foram todos bem legais e eu vou fazer aqui, ó, depois o pessoal quiser que eu faça a revisão aqui de algum período para trás, aí eu vou fazer na sala, tá? Aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido. A Vale aqui eu coloquei aqui no gatilho, mas é trade de GP do Elias, tá? Não dá para eu fazer revisão, não dá para eu explicar aqui, porque essa estratégia aqui é privada, tá? É algo que ele desenvolveu que só quem está na sala, quem está na mentoria aí que vai aprender, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui então a Mobile, pivô aqui no gráfico diário 4/11. Vamos lá. Foi esse pivôzinho aqui, tá? Então, ó, reparem que o candle 209 aqui é um candle gatilho.
as médias se alinham e ela vem para ativar o pivô. O volume estava baixo e ela ativou essa entrada aqui, ó. Tem até projetado, inclusive, pelos 60 minutos. Ela ativou essa entrada aqui, ó, antes da primeira hora. Inclusive, a primeira hora ela ativa e ela falha e fecha abaixo, tá? Aí, nesse caso aqui, a gente tem que entrar com um risco reduzido, né? A gente já tem duas possíveis diminuição de posição aqui, ó, para não deixar o stop todo lá embaixo. Normalmente, vocês sabem que eu divido o stop. Então, eu stop a metade ou aqui, porque aqui, inclusive, já teria perdido a 9 ali do diário, tá? Poderia estar pensando em estopar em uma dessas posições aqui, ó, metade do trade, o restante lá embaixo. Ou seja, já entrou com meia mão, reduzido, reduziria mais ainda o risco e estoparia lá embaixo. Eu já fiz esse cálculo do gerenciamento de risco para vocês, de gerenciar o trade dessa forma. Já demonstrei várias vezes como isso compensa, tá? Então aqui nesse caso foi um stop de meia mão. Na planilha ele sempre vai com a mão cheia e na planilha ele não tem diminuição de posição. Então vocês vão ver que ele vem o stop completo, tá? Depois a gente teve aí Smart Fit, ó, candle gatilho, tava bem bonito, tá? Esse candle gatilho aqui dela, ó, porque eu tinha já fechamentos aqui em cima, tudo bem que eu tinha uma resistência ali, tá? Mas região de alvo, né, ó, da Smart Fit, era lá em cima, tá? E aqui eu tinha certa resistência de preço aqui, ó. Se a gente olhar para trás, a gente vai perceber que é uma região aqui de resistência, tá? Onde ela bateu, inclusive também onde ela marcou o topo ali, ó. Tá? A gente vê que tem bastante teste nessa região, bastante briga nessa região. Mas ela fez o pullback, ó, nesse topo anterior. Esse candle 214 respeitou, deixou um candle gatilho. Ele ativa para nós entrada, tá? As médias alinhadas, ele ativa para nós entrada, tá certo? E ele acaba vindo aí para um stop, tá? Vamos ver os 60 minutos, como estava. Ó, 60 minutos aqui bem legal, né? Ó, ativo, inclusive a primeira hora aqui, tá? Já tinha uma diminuição de posição aqui, tá? Ó, ele veio bem forte, ó, violinando mesmo. Aqui essa primeira hora o mercado ficou bem volátil aí, tá? E acabou tirando. Vamos ver STBP. STBP3, aqui, ó, a gente tinha feito um trade aqui, trade que a Ana trouxe, tá? Ele foi, a gente protegeu o 0 a 0, ele voltou e tirou, né? A gente aguardou, ela reagiu de novo, voltou, ó, deixou o candle gatilho. Foi o mesmo dia da Smart Fit, tá? Então eu aconselhei a escolher uma entre as duas, tá? Falei que não era para fazer os dois trades, era para escolher uma, porque o padrão era praticamente o mesmo, tá? Então, normalmente o mercado trabalha um movimento conjunto aí. É claro que cada ação tem suas particularidades, mas o mercado faz um movimento conjunto. Então, como o movimento era muito parecido, o padrão era muito parecido, eu falei para escolher uma das duas para estar fazendo o trade, tá? E as duas aí acabaram vindo para o stop. Na planilha não tem choro, na planilha ela vem do jeito que tá, beleza? Depois a gente teve aqui, aí a gente aguardou, né? O mercado veio fazer essa volatilidade foi porque o Ibov em si veio fazer a correção, tá? Então a gente aguardou aí o Ibov mostrar essa correção e alguns papéis já estavam perdendo as suas médias, tá? Então aqui Pão de Açúcar ele armou esse pivô aqui, ó, para nós, jogando o alvo para ele em 16,31, tá certo? Aqui, ó, quando esse candle 228 fecha essa barra compradora, eu orientei fazer saída, tá? Aqui com saída total com um risco menor, tá? Na planilha vocês sabem que a gente mantém o stop técnico, até por questão de estatística, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ela tirou, tá? Depois ela entregaria essa reentrada aqui, ó, no 235, tá? Mas eu não coloquei, tá? Mas assim, ó, como na planilha é só stop e alvo,
a gente não mexe em parcial ou nada, né? Quem conhece, participa das aulas aí sabe como funciona. Ele veio para o gain sem tirar no stop técnico, tá bom? Então por isso que na planilha lá ela tá como um gain. Mas aqui, no modelo que eu oriento, tá? É aquilo que eu falo, a gente orienta, às vezes o que a gente fala, o resultado sai melhor, às vezes a nossa visão acaba atrapalhando. Tá? Então, quem quer fazer de forma mais mecânica, assim dizendo, o trade system, ele tem que fazer igual a planilha. É stop alvo, entrou, não mexe e deixa rolar, tá? Mas eu dou as minhas opiniões aí, aquilo que eu acredito que seja melhor estar fazendo. Então, aqui teria tirado e dado aqui essa possível reentrada, tá? Vocês já sabem. Na planilha ele vem como gain por conta disso, beleza? Vamos lá o próximo. Soja 3. Então esse daqui a planilha acabou beneficiando. Agora o soja, ó, na planilha ele vem pior que o nosso resultado. Por quê? O soja ele ativou um padrão de trap, que vocês conhecem, é um fundo bem relevante para o mercado, tá? Aí o candle 220 ele viola aquele fundo e ativa a entrada, tá? Quando ele ativou essa entrada, ó, se a gente voltar aqui os candles, ó, vocês vão ver aonde estava a média de 9 do diário. Olha lá, ó. No dia seguinte, quando ativa, ó, ele tinha um baita espaço. Era perfeitamente terceiro alvo aqui desse padrão, ó, tá? Olha lá, ó, quando ele ativa, a gente tinha espaço. Só que como é um trade contra a tendência, ele tem que andar rápido. Se ele não andar rápido, ó, no terceiro dia ainda tinha espaço. Se ele não andar rápido, a média encosta, tá? Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Já chegou ali perto da 9. Aí ele já fica perigoso, ó. A 9 já encostou. Tá vendo? Aqui ele já até virou a 9 para cima. A partir daqui que a 9 já tinha encostado, né, a gente já fez proteção 0 a 0. Então aqui a gente já estava fora do trade no 0 a 0 por conta da 9 ter encostado, que ficou perigoso. O risco retorno já não ficou bom, ó, tá? Então aqui nesse 9.1 a gente não entrou e ele acabou vindo para o técnico. Então esse trade aqui a gente saiu 0 a 0, só que na planilha ela só tem ou alvo ou stop. Na planilha, como vocês podem ver, ele veio aqui como um stop, tá certo? Agora aqui, Iduque. Essa daqui, ó, foi a mesma coisa da Pão de Açúcar, tá? O mesmo modelo de entrada aí. Aqui a gente fez a entrada, ó, candle 221, tá? Ó, candle gatilho, toca 9, ativa o pivô, ainda fecha abaixo, confirmando, tá? Depois o candle 226 deixa mais uma barra vendedora. E o que que eu oriento aqui para o pessoal? Porque dezembro a gente já não ia estar na sala, a gente orientou aqui a condução dos swing trades que estavam abertos. Mesma forma que a gente deslocou stop lá no Pão de Açúcar para se proteger, também falei para deslocar stop aqui desse, aqui ó, na máxima desse candle 225, tá? Stopzinho pela 9, 21 estava muito longe. Se ele ganhasse essa 9, ele ia com força lá para cima, não tinha por que ficar tomando risco. Por que não tinha motivo para ficar tomando risco? Porque ele já deu duas barras aqui de convicção para ir para os alvos, tá? Ele não poderia mais falhar esse movimento, senão ele provavelmente ia querer buscar o técnico, tá? Eu já tive duas barras aqui de convicção para mim que ele ia entregar o movimento, tá? Então aí ele entrega aqui em 9,71. Essa daqui relativamente foi tranquila. Falei aqui, quem tivesse conduzindo aqui cutucada na 20, ó, o candle 249 acabou tirando aqui na cutucada, tá? Mas ele estava fazendo tipo uma bandeirinha aqui, ó, de venda, e aí ele deu continuidade aqui, tá? Não compensava mais entrar, porque o risco retorno 8,59 aqui estava muito próximo, tá? Para quem quisesse conduzir aqui para um trade mais longo. Fazendo o repique aqui para suas médias, o contexto ainda é vendedor para esse papel, tá? Daqui a pouco a gente vai olhar aí o Ibov em conjunto. Então esse daqui foi bem tranquilo, veio para o gain. JBS 3. Então esse daqui também a gente abriu o trade aqui, ó, nesse candle 227, tá? Aqui nesse candle 227, ó,
a gente abriu trade nele, tá? Esse daqui é um padrão, galera, que ele faz tipo uma caixinha um pouco mais ampla, né? Mas o mercado ele falhou esse candle 217 aqui, ó, tá? Inclusive o 218 fez pullback. Essa falha aqui que deu, porque tinha uma 9 semanal aqui em cima, tá? Tinha uma 9 semanal aqui, passando aqui, ó, onde está esse candle 218. Então, como ele falhou, o semanal, ele dava esse contexto do mercado vir para baixo, tá? Só que a gente sempre aguarda o sinal. 221 já é uma barra vendedora, que fechou abaixo do fundo, aqui do 22,44, que já mostrava essa pressão vendedora. A 227 é que ativa o gatilho. Inicialmente stop aqui. Depois a mesma situação, ó. Ele já bateu parcial em 21,21, fez parcial, cutucada na 9 aqui, 231, ó, traz stop para cá, para buscar o alvo que eu tinha do semanal. Qual que é o alvo do semanal? 20,23. Então a gente entra pelo diário, stop pelo diário, vai fazer parcial de 1 para 1 do risco para tirar o risco da operação e vai buscar o alvo do semanal, tá? Que ele fez aqui em 20,23. Quem quis conduzir aqui com média de 20 teria saído total aqui, mas teria feito dois parciais, 21,21 e 20,23. Na planilha, a gente não coloca esse alvo longo aqui, tá? A planilha é sempre 1 para 1. Então, na planilha, o gain que está lá é como se tivesse saído total aqui em 21,21. É por isso que eu falo que o nosso resultado ele acaba tendo que ser até melhor que a planilha, pelos trades que a gente protege com stop mais curto, pelo gerenciamento junto com 60 minutos, por buscar alvo do semanal, pelos trades que a gente protege 0 a 0, igual a soja 3, tá certo? Então, o JBS eu até falei, isso aqui é um modelo de trade fácil, tá? Não vou dizer que vai ser totalmente fácil, né? Isso antes do movimento acontecer, por conta do contexto do mercado que está meio bagunçado aí, né? Mas costuma ser um trade fácil, e realmente foi, bem tranquilo, tá? E aí também teve a Sambi 11, tá? A Sambi 11 era um trade válido aqui, a gente decidiu não estar fazendo esse trade, tá? Por quê? Por conta desse candle 206 aqui, ó, que marcou essa mínima, deixou essa sombra, tinha memória compradora, começou a brigar muito aqui, tá? Então eu orientei que era melhor ter saído. Se tivesse feito o mesmo padrão que a gente colocou aqui da Pão de Açúcar e da Eduque, tá? De descer o stop de cutucada aqui, ó, pro 228 por conta da briga, tá? Ele teria tirado, ó, tá? O 231 teria tirado. Nesse modelo aqui, ó, é, era bem melhor deixar o stop ali em cima mesmo, tá? Não era stop grande, dava para considerar o stop ali em cima. Depois que ele deixa essa barra 232, aí ele faz mais ou menos o contexto da Eduque. Ele dá uma barra de convicção aqui, ó, essa 232. Aí eu poderia colocar o stop aqui, ó, tá? Porque aí já teria protegido por uma média de 20. Depois 235 deixa outra barra confirmando o movimento e enfim vai para o alvo. Na planilha a gente só tem entrada e stop. Como a gente já tinha pego Pão de Açúcar, Eduque e JBS, falamos para evitar aqui Santander, tá certo? Mas de qualquer forma é um trade válido, tá? E que ele vem para a planilha. Dezembro, como eu falei, a gente acabou não abrindo os trades aí, certo? Então essa é a nossa planilha. Aí, o que eu queria destacar aqui para vocês, tá? Esses períodos grandes de gain, ó, tá? Que aí eu já vou entrar ali na nossa análise do Ibov, tá? Nos outros períodos, vocês percebem que a gente acaba ficando ali brigando entre gain, loss, gain, loss, gain, loss, fica meio que no 0 a 0. Aí tem alguns períodos de stop, só que esses períodos grandes de gain, ó, que é o que faz a diferença, sempre no trade system, ó, aí você fica gain, loss, o gain acaba sendo sempre maior. Depois tem esses períodos grandes de gain, que são os que fazem a diferença na planilha, é o que eu vou mostrar agora para vocês por que que eles acontecem, tá? Então aqui foi agosto. Já entrando aí na análise do Ibov, por que que esses períodos acontecem, tá?
Então vamos lá. Aqui, ó, a gente tinha percebido esse movimento que o Ibov estava fazendo, uma figura bem grande, parecida aí com uma cunha, tá? Quando ele chega aqui, ó, no finalzinho ali de julho, tá? Nesse movimento aqui, ó, fazendo esses fundos aqui, ó, respeitando perfeitamente as linhas, tá? O OBV a gente ainda não tinha divergência nele. Depois ele começa a confirmar. O OBV acaba fazendo o mesmo movimento do preço, se a gente olhar entre esses fundos, tá? Agora, preste atenção nisso daqui, ó. Se a gente for comparar esse fundo com esse fundo aqui, ó, olha aqui, ó, o indicador já dá divergência altista, tá? Então, nessa situação, a gente já começa a ficar de olho para uma reversão. Agora, já o IFR, ó, vocês sabem que a gente trabalha 3 indicadores. Já o IFR, ó, nesses fundos aqui, ó, ele já entregava a divergência. Ó. Ele já mostrava que essa tendência de baixa estava enfraquecida, tá? Que o mercado poderia entregar aí esse movimento de alta aqui para nós, tá? Que tinha o seu alvo inicial aqui, ó, tá? Nessa linha de tendência de baixa que tinha, e aqui embaixo é a linha de retorno, como vocês sabem, né? Linha de tendência de baixa e aqui a linha de retorno da figura, tá? Então, essas divergências aqui já começaram a dar contextos compradores para nós, tá? Eu passei um modelo de trade para o pessoal aqui, que é uma observação minha, ó. O MACD já tinha essa divergência, só que o MACD ele passa o eixo zero para cima, ó, tá? Aqui, ó, ele já entrega um primeiro modelo, tá? Passa o eixo zero para cima, ó, já tinha um outro fundo. Então aqui ele já entrega um primeiro trade nesse modelo de forma mais antecipada, que eu também explico na mentoria, tá? Então, ó, aqui ele já entrega um modelo mais antecipado desse trade, ó. Reparem que ele bate alvo 2 cravado, inclusive ele deixa o corpo dos candles cravado nesse alvo 2, do 100.716. Inclusive aqui é uma região de resistência, ó, perfeito, tá? Então aqui ele entrega esse primeiro modelo aí de forma perfeita de alvo, tá? Não consegue desenvolver e passa o eixo zero para cima. Aqui, ó, ele entrega daquela forma que eu gosto, que ele passa o eixo zero para cima, faz um pullback, o mercado perde o fundo, ó, o mercado perde o fundo aqui do candle 127 e o MACD ainda está acima do eixo zero, ou seja, é uma baita divergência. Quando ele deixa aqui o primeiro candle comprador, você tem novamente entrada, tá? Olha como ele respeita aí os alvos, tá certo? Então ele respeita os alvos, ó, e vai até além, tá? Mas também é um modelo. Então, tudo isso daqui, todo esse contexto, ele começou a mostrar para nós um contexto aí comprador para o mercado, tá? Aí, se a gente vai pegar aqui, ó, quando ele faz esse movimento de pivô, ó, ele recua e faz esse movimento de pivô, ó, dia 3, dia 4 do 8, tá? É o dia aí que ele faz esse movimento, tá? Só que aqui a gente já tinha, ó, um mercado já trabalhando aqui acima das suas médias, né? E se armando para alvos maiores. A gente começa a abrir trades compradores, né? Ó, vocês vão observar aqui, ó, dia 27/7, ó, a gente começa a abrir trade comprador. Depois vocês podem até ver esses trades aí quais são, tá? Mas a gente começa a abrir esses trades compradores. Aí, da onde é esse alvo aqui que a gente encontrou, tá? Por que que eu coloquei esses alvos aqui para o Ibov? Por que que eu coloquei uma setinha aqui, que era o objetivo dele? Eu peguei esse candle 7 mensal, tá? Porque ele vem rejeitando perder esse fundo aqui do candle 11, ó. O candle 6 fecha abaixo, o candle 7 rejeita. Era uma região de suporte, ó, bem próxima a uma outra região de suporte, que eu falei para vocês, se o mercado perdesse essa região de suporte do Ibov, ele vinha 90 mil, suporte muito fraco, praticamente nem tem suporte aqui, 83, um pouquinho mais forte, 75, 82,
E por fim aqui os 67, 68 junto com essa média de 200. São regiões, tá? Mas eu falei que ele não poderia perder esse fundo aqui, senão ele não teria mais muitos suportes relevantes, tá? A não ser o fundo lá da Covid ali, ó, 72 mais ou menos, aquela região que poderia segurar caso ele perdesse esse fundo. Então esse candle 7 aqui, ó, do mensal, olha a importância de olhar time frame maior. Ele se segura aqui já nessa região e ativa esse movimento aqui, tá? No mês de agosto, tá? Então por isso que eu tracei esses alvos, eu tinha aqui esse primeiro objetivo no 112, depois ali na região do 120. Então ele cumpriu aqui os meus dois alvos, ó, 119 e 911, corpo dos dois candles aqui do mensal. Então ele cumpriu meus dois alvos que eu tinha projetado para esse movimento, tá? Inclusive eu vou excluir aqui para deixar mais limpo aqui, tá? Vou deixar ainda marcado, porque ele ainda pode respeitar essas regiões, né? Deixa eu puxar isso aqui para cá, tá? Então, ele, caso ele venha para cima, ele ainda vai encontrar dificuldade aí nessas regiões, tá? Vou apagar aqui também a figura, beleza? Que eu já fiz todos esses estudos aqui com vocês já sabem. Então, foi por isso que a gente enxergou aquele alvo para ele, tá? E esses objetivos que ele tinha. E dentro disso, a gente começou a abrir trades aí na ponta compradora para ele, em agosto, tá certo? E aí foi onde ele entregou esse rally aqui. Então, o que que eu quero dizer com isso? Aí depois, ó, ele começa a fazer essa bagunça. Não dá para vender, né? Como que se atua aqui? Vender aqui na resistência eu não faço. Por quê? Porque as médias estão por baixo, a qualquer momento ele pode romper. Então aqui no 114.400, sempre que a gente estava posicionado no swing trade, ele vinha aqui no 114.400, a gente tinha duas atitudes. Primeira, a gente não abria swing trade quando ele estava na resistência, tá? Evitava. Segunda, se estava posicionado ou protegia no 0 a 0, tá? Ou fazia parcial aqui e buscava sair do trade. Não abria trade comprador e não entrava vendido. Toda vez que ele vinha aqui, ó, para a região de fundo, a gente buscava por trades de compra, tá? Ou não fazia trade aqui. Por quê? Porque aqui o contexto dele continuava sendo altista, né? Ele continuava fazendo aqui esse padrãozinho aqui, ó, de deixar esses fundos menores, mas deixando falha e com o indicador aqui indicando compra. Vocês já sabem, dando divergência, tá? Aí depois a mesma situação, quando ele vinha para as regiões de topo aqui, a gente finalizava, tá? E aí, o que que eu quero deixar para vocês então? Nesses períodos que o mercado fica dessa forma aqui, ó, né? Nessa congestão que ele fica aqui, ó, por exemplo, ó, nessa bagunça, são os momentos ali da planilha que ele fica stop gain, stop gain, stop gain, tá? Ele fica, dá alguns gains, dá alguns stops, dá alguns gains, dá alguns stops. Vamos ver aqui, ó, só pegar essa análise aqui, ó. Ah, não dá nem para considerar, por quê? Ó, para vocês verem, ó, dia 23/9 a gente fez um trade. Depois a gente só foi fazer dia 17/10. Ou seja, teve que ser muito conservador aqui, tá? Mas aí é aquilo que eu comentei para vocês, depois que ele faz o rally, aquele rally de alta com o Ibov alinhado ali no mês todo de agosto, que foi quando a gente operou, ele começa já a ficar mais travado, ó. Aí aparecem alguns stops. Então, para quem quer ser mais seletivo, opere quando você vê um padrão claro no Ibov, tá? Quando você vê um padrão claro no Ibov, sempre trabalhar com o Ibov em conjunto, eu falo, e quando você enxerga aí um padrão mais claro no Ibov, tá? Aqui, ó, tá bem chato, parece um canalzinho de baixa aqui no nosso Ibov, tá? Ele parece estar trabalhando aqui nesse canalzinho de baixa, tá? Agora chegou ali na linha de tendência de baixa, não dá para abrir swing trade comprador pelo contexto do Ibov, tá? Aí venda também para mim é perigoso, por quê? Porque o contexto dos time frames maiores é de compra, tá?
A mesma situação, time frames maiores, é uma região de suporte aqui, e ele está deixando sombra inferior, tá? Então, a qualquer momento ele pode querer visitar aqui os 120 mil pontos de novo, pelos time frames maiores, certo? Então, olha o semanal, como está, ó, querendo ganhar essa 9. Então, aqui o contexto dele, ele está mais comprador. Aqueles swing trades que a gente abriu na venda, foi por conta aqui do semanal, tá? Desse candle 40, candle 49, não. Foi aqui essa rejeição aqui, ó, candle 47 aqui, ó, que estava rejeitando, né? Deu um calorzinho e depois acabou vindo para os alvos, tá? Mas ele estava se armando aqui no semanal, né, junto com o diário, quando a gente abriu as posições vendedoras lá no mês de novembro, antes de sair para dezembro. Ah, tá, ó, aqui, ó, olha só que interessante. Aqui a gente tem também, ó, outra estatística aqui que o Elias sempre fala, ó, ele armou o pivôzinho, bateu o alvo 1, ó, e voltou 0 a 0. Qual que é a tendência dele aqui? Estopar o técnico, tá? Então, a partir de qual momento aqui que eu vou começar a poder abrir swing trade comprador aqui, pelo contexto do Ibov junto? Quando virar essa 9 para cima do semanal, a 21 aqui está meio flat, não sei se ela vai ter muito efeito aqui para o preço, mas é claro, tem que observar. Mas a partir do momento que eu tiver aqui um 9.1 de compra e que eu tiver aqui esse canal rompido e tiver um pullback nele, tá? Então, o que o mercado tem que fazer aqui? Tem que romper, tá? Fazer um pullback para se armar para romper essa resistência. Mas não é uma região fácil, eu não tenho espaço aqui para trabalhar, tá? Eu não tenho muito espaço aqui para trabalhar, então tem que tomar cuidado, né? Aonde é melhor trabalhar aqui? A partir do momento que ele romper, ó, esse espaço aqui, ó, é bom de trabalhar, tá? Claro, vai considerar os alvos, ó, aqui é um alvo e aqui é um alvo, tá? Isso daí vocês têm que conseguir enxergar bem, ó. Tá vendo? Aqui é um alvo, aqui é um alvo. São esses dois alvos e a resistência ali do 120, 121, tá bom? Então, sempre lembrem disso, tá? Um contexto bem alinhado, aí você vai buscar ações com padrões bem alinhados, vai te dar o gain mais fácil, tá? Aqui, ó, esse contexto aqui que o Ibov se encontrava, ó, tá? Em novembro, ó, essa barra 226 aqui, eu não vou lembrar o dia agora, mas ele já estava com suas médias alinhadas aqui encaixadinho para venda. Em dezembro ele ainda entregou uma venda bem fácil aqui, ó. Essa venda aqui de gift, ó, 234 era fácil. Depois aqui, ó, 235, aí o 236, 237, perdendo essa mínima aqui também é uma venda fácil, tá? Em dezembro ele até que entregou umas vendas fáceis aqui, tá? Para quem decidiu operar, tá certo? Então, para o presente momento, acho perigoso vender aqui, mesmo enxergando aqui essa possível figura, porque o contexto dos time frames maiores ele é comprador. Então tem que tomar cuidado para fazer venda aqui. Não acho que seja uma boa coisa, a não ser alguma vendinha de day trade mais curta, né? Dá algum sinalzinho de venda, ele vem para cá, ó, para as médias, aí você finaliza aqui, ou faz um parcial, põe 0 a 0, se você acreditar que vai continuar caindo, tá? Mais trades mais curtos, tá bom? Para swing trade não tá muito bem alinhado não, beleza? Para comprar aqui também não dá. Tem a 9 semanal aqui passando, tem a 200 com a 400 aqui e tem o canal. Não dá para comprar ainda, tá bom? Então, ou seja, é o momento de ficar quieto, tá? Momento de ficar quieto e aguardar aí o mercado se decidir, tá bom? Essa semana tinha pouca gente na sala, porque o pessoal ainda está de férias, tá? Mas só para aguçar a curiosidade de vocês, tá? Eu não fico postando gain lá na sala, eu evito um pouco, porque o pessoal fica bravo, né? Tem gente que não tá na sala e depois vem falar no privado, fica postando gain lá. Os caras é meio chato, né, cara? Eles só querem que poste o gain ou que fale do gain quando eles estão no trade, né? Quando eles não estão no trade, eles não sabem se alegrar pelos outros colegas, né? Então
é complicado. Isso eu falo quando o trade foi alertado antes, né? É diferente quando a pessoa ele vai lá mostrar alguém e ele não alertou antes. Mas nesse caso aqui eu alertei. Então essas linhas que vocês têm aqui é uma estratégia que o Elias desenvolveu, tá bom? Eu não vou explicar o operacional, não vou explicar o que é. Isso aí vocês vão aprender com ele na sala ou no curso dele, tá? Mas dentro disso tem uma estratégia que eu coloquei. Aí tem as duas estratégias aqui, que ela acaba sendo uma confluência, tá? Então eu comentei na sala que aqui era uma compra aqui do nosso do nosso mercado, tá? Do nosso índice para jogar ali na média, a média de, opa, a média de 9 dos 60 minutos, tá? Então aqui pela estratégia do Elias, a gente já tem uma compra aqui no 106,650. Ah, é mentira isso. Não é mentira. A compra é no 106,650. Vocês sabem disso. Ah, mas esse risco retorno aí ficou absurdo. Às vezes acontece isso, de ficar um risco retorno absurdo. Então o cara pegou aqui, vou arredondar aqui 1.000 pontos, porque a 9 dos 60 minutos estava descendo ali, cerca de 900, 1.000 pontos, deu esse trade, né? E ali ele tomou um calor de 200 pontos, por exemplo, que chegou a andar contra a operação, tá? Esse é o modelo do Elias. O modelo do Tiagão entregou entrada no mesmo ponto do Elias, que eu já expliquei para vocês, tá? Divergência de MACD, ó. Divergência de MACD, ó. O mercado já vinha entregando aqui. Aqui não tinha divergência, olha só. Aqui, ó, não tinha divergência, ó. Desse fundo para esse fundo aqui, ó, não tinha divergência, tá? Então, olha só que interessante, não tinha divergência. Aí o cara que se apressou aqui pelo meu modelo, que não deu entrada, tá? Não deu entrada porque não deu divergência, mas o cara que se apressou e entrou aqui, ó, ele tomou stop, tá? Mas não tinha divergência. A divergência ela dá aqui, ó, que foi exatamente o que a gente aguardou, ó. A divergência ela dá aqui. E aí, na entrada do Tiagão, entrada aqui no candle 228, tá? Aqui vai projetar o fundo com o 228 ou pode projetar até esse próprio candle aqui, ó, tá? Aí tem entrada no modelo, o stop aqui embaixo. Quem entrou pelo modelo de Tiagão teve um gain aqui um pouco menor, tá? Parcial de 1 para 1 aqui de 400 pontos. Depois finalizou ali com seus 700 pontos, ou seja, teve um ganho aí um pouco menor, mas também sem stop, tá? O Pato estava na sala, ele comentou que ele preferiu entrar aqui depois do candle 228 aqui estar confirmando, tá? Beleza? Então foi isso que a gente fez. Não pegamos essa venda aqui ó, na segunda-feira, porque o mercado não entregou nenhum padrão aqui que a gente goste, tá? E não fizemos a venda aqui também. Por quê? Porque no período da tarde o mercado está sem liquidez ainda. Tava com uma liquidez ruim, os movimentos estão fracos, mas de qualquer forma, né, aqui pela estratégia do Elias, ele teria entregue venda aqui no período da tarde, tá? Teria entregue aí mais de 1.000 pontos no mesmo dia, tá? Para quem quis ficar no mercado, beleza? Aí depois de novo, pela estratégia do Elias, ele entregou compra aqui no candle 4 aqui para nós. Para quem é mais conservador, não comprou no 3, comprou no 4. Eu expliquei isso daqui também, o motivo disso na sala, tá? Pô, Tiagão, mas as médias dos 60 minutos, elas estão alinhadas para baixo. Você tem espaço até a 9 aqui, ó, para você finalizar o seu trade ou fazer um parcial, tá? Só que o que acontece? Extremamente divergente os 60 minutos. Eu falei para a galera, falei, não dá para vender. Se esse mercado decidir ir para baixo, ele vai sem mim. Eu não vou ficar com peso na consciência, tá? Por quê? Tá extremamente divergente.
Muita divergência, ó, de um fundo para o outro, tá certo? E aí você vai pôr nos 5 minutos, né? O padrão ele se repetiu. Ah, outra coisa aqui que eu queria dizer. Eu não precisei falar para o Pato aqui, ó, como que ele deveria entrar. Se ele deveria entrar pelo modelo dos 5 minutos, pelo modelo do Elias, em qual modelo que ele deveria entrar. Eu não precisei falar isso para ele. Ele já conhece os modelos, né? Ele estudou, essa é a diferença do cara que estuda, né? A gente conversa, dá os toques e o cara faz, tá? Aqui, ó, divergência de um fundo para o outro, tá? Tinha divergência, ó, não tinha passado o eixo zero ainda para cima, mas já tinha divergência. E aí a gente tinha aqui a estratégia do Elias, tá? Que fortalece ainda mais o sinal. Então é exatamente o mesmo trade, tá? Aqui Candle 4 entrega novamente o movimento de compra, beleza? Aqui foi já na quarta-feira, tá? Então, para quem decidiu sair na média de 9, aí deve ter pego aí cerca de 500, 600 pontos, tá? Aqui a entrada ficou quase no mesmo ponto, então tanto na estratégia dos 5 minutos quanto na estratégia do Elias, pegou aí 500, 600 pontos. Quem decidiu segurar o trade, aí sem comentários, né? 1.500 pontos, tá? Mas aí vai de cada um, beleza? Aí depois, a gente tinha esse contexto de divergência nos 60 minutos, divergência altista nos 60 minutos, tá? Desculpa. Divergência altista nos 60 minutos. Aí aqui nos 60 minutos, o que que eu tinha comentado? O que que eu tinha comentado de todo esse movimento, toda a análise que eu fiz dentro da semana? Falei, o índice ou IBOV aqui, como vocês queiram, ele tá ficando com saudade da sua média de 9 do diário. Mesmo que queira continuar caindo, ele vai precisar ir até ela. Aí eu falei, essas divergências dos 60 minutos não me deixam fazer venda. Então eu vou atuar comprado quando der o sinal. Vocês sabem que a minha visão era essa. Aí ele veio, passa para cima das médias, ele vai ativar aqui uma estratégia que vocês conhecem, que é a estratégia da compra do toque da 9. Outra estratégia que vocês já conhecem lá na sala. Alinhou a 9 com a 21, tá certo? E ele veio e entregou a compra. Tinha espaço para subir. Entregou compra aqui no Candle 2, no 106, 650 de novo pela estratégia do Elias, em conjunto com a 9 dos 60 minutos. Pô, extremamente fácil, tá? Essa daqui não deu nem calor. 1.500 pontos direto, tá? Quem entrou pelo toque da 9, 1.400 pontos direto. Aí tem que finalizar aqui, no GP de cima, com média de 9, tá? Quem foi mais agressivo aqui? Tinha uma 9 do diário, tinha o GP. Fez uma venda aqui na mínima do Candle 5, tá? Não comentei essa venda aqui na sala, o único trade foi esse contexto aqui que eu comentei. Mas quem fez esse trade aqui, na minha visão, era um trade aceitável, tá? Para ele bater aqui e vir na sua 9 dos 60 minutos. Tinha espaço para fazer esse trade. Ele não quis, ó, ele rejeitou e foi embora. Aí teria tomado um stopzinho, tá? Mas aqui, quem fez esse trade aqui para mim, fez um trade correto, tá bom? Não operou errado, não. Tomou um stop que é do mercado, mas não operou errado, tá? Aí o que que eu fiz aqui, que eu comentei pra galera? O que que eu fiz? Né? Que eu comentei aí todo o passo a passo para eles, tá? Como nos 60 minutos eu já tinha aqui um padrão nos 60 minutos aqui que me indicava compra. Quando eu entrei no mercado, ele estava mais ou menos nesse candle 6 aqui, ó, candle 7, tá? Então eu já coloquei para o pessoal que estava na sala uma primeira entrada.
uma primeira entrada aqui e o stop estava aqui. Um trade antes da primeira hora de mercado, tá? Deixa eu apagar essa linha, vou projetar o risco retorno, tá? Vou projetar o risco retorno. Então a gente estava trabalhando com esse risco retorno, tá bom? Aí quando o mercado ele fecha a sua primeira hora de mercado, aqui, aqui, ó. Ó, ele fechou sua primeira hora de mercado, ele já tinha dado 1 para 1 do risco, para quem quisesse fazer parcial, 107,460. Mas aqui ele fecha a sua primeira hora de mercado. Aí eu falei pro pessoal, falei, galera, agora a média de 9 dos 60 minutos já encostou, eu não olho mais 5 minutos. A partir de agora eu só olho 60 minutos. Eu peguei esse primeiro trade aqui no contexto para não ficar a pé. Por quê? Se o mercado decide continuar daqui, ó, e ele não faz esse retorno até a 9 dos 60 ou até ali a estratégia do Elias, se ele não faz esse recuo e ele continua daqui, a gente não ia ficar a pé, tá? Então, por isso que eu coloquei esse primeiro contexto de entrada aqui para o mercado, beleza? Aí, o que eu falei? Quando ele vem nesse primeiro alvo dos 60 minutos, ó, que é um pouquinho mais do terceiro alvo do risco-retorno aqui, ó, risco-retorno de 161,8 do movimento, falei, galera, eu vou deixar um parcial aqui. Vai ser meu primeiro parcial na operação. Tranquilo? Até aí tranquilo, né? Então aí entrada aqui, fiz um parcial lá. Quando ele volta aqui no GP, na estratégia do Elias ou na 9 dos 60 minutos, quando ele retorna aqui, o que eu fiz de parcial aqui em cima, ó, eu recomprei aqui, tá? Qual foi o meu erro aqui? Eu soltei tudo no 108 aqui, ó. Tudo que eu tinha deixado para conduzir, eu decidi soltar no 108 aqui, que era o alvo de 100% dos 60 minutos e era um número redondo aqui do 108. Falei, nossa, acho que esse mercado aqui não vai... Porque um período da tarde aí tava ficando meio morto. Eu falei, acho que o mercado não vai conseguir continuar, tá? Então eu acabei deixando 300 pontinhos aqui, ó, na mesa, porque era para ter soltado aqui nessa linha de cima da estratégia do Elias, tá? Mas a gente tinha, é claro, a 9 do diário se deslocou para cima, mas a gente tinha 9 do diário ali, a gente tinha essa linha da estratégia do Elias, então eu decidi sair tudo no 108, não segurei, tá? Esse foi o meu erro. E o mercado foi muito mais, tá? Foi muito mais aí. Então, ou seja, foram assim 3 dias muito tranquilos aí de estar se atuando no mercado, tá? Para quem conhece as estratégias, para quem sabe como fazer, sabe como operar e como eu mostrei na planilha, para quem não hesita, cara, teve a aula de psicologia do trader que o Rodrigão deu na mentoria foi sensacional, cara, sensacional mesmo. A aula que ele deu para você entender isso. Porque se você toma esses stops e eles te abalam e eles fazem você parar de fazer o trade, ó, 3 seguidos, você não vai pegar os gains, ó. Se você não aceita, ó, os stops, ó, e continua fazendo, ó, 5 stops aqui, ó, num período curto de tempo, ó. Teve 5 gains em seguida, mas teve 5 stops. Depois, ó, stop, gain, stop, gain, stop. Aí vem o ciclo. Se você não faz, ó, 4 stops seguidos, ó. Se você toma stop e você hesita, você não faz, olha isso aqui, ó. 4 stop, 1 gain, 5 stop. Aí depois olha a sequência que veio. Então, se você não aceita, se você não faz o trade sem hesitar, tá? Ó, a planilha está aqui para você aprender isso. Você vai ficar de fora dos movimentos e você não vai ter essa curva de performance, tá? Porque os stops fazem parte dessa curva de performance, tá bom?
os stops fazem parte dessa curva de performance. Não tem como, tá certo? Não tem como você ser trader sem tomar stop, beleza? Essa foi a análise. Agora eu coloquei alguns papéis aqui no radar, mas é o seguinte, como eu comentei com vocês, o Ibov está fazendo esse repique, parece ser um canalzinho de baixo, tem essa 9 semanal. Os papéis, eles estão nesse mesmo contexto, tá? Infelizmente, o único papel que entregou um trade aqui, ó, e que tinha espaço até sua 9 semanal, eu queria encontrar mais padrões assim, foi a PDGR, que é mico, tá? Então, a PDGR tinha esses alvos aqui, e se a gente coloca aí o semanal dela, ó, tá? Quem fez mentoria comigo sabe, conhece o padrão, sabe aonde tem que sair do trade, onde tem que fazer parcial, ó. 0,23 é a saída. Por quê? É terceiro alvo do movimento e a média de 9 semanal, né? Não precisa o cara... outra, média de 9 estava no 0,24, é sempre um centavo abaixo. Então o cara teria que colocar a saída dele aqui no 0,22, 0,23, tá? Ele conseguiria sair tranquilamente do trade, tá bom? Esse trade aqui eu não alertei na sala, tá? Por quê? Não deu tempo. Foi no final do dia, no fechamento de mercado da quinta-feira, não tinha ninguém na sala também, tá? Não tinha ninguém na sala. Mas todo mundo conhece o padrão, tá? Então eu fiz a filtragem da análise de final de semana, procurando por papéis que estivessem nessa configuração, tá? Tendo espaço até a sua 9 semanal. Só que a gente não tem isso, tá? Então, esses papéis aqui que eu vou colocar para vocês, ó, a EZTC ainda tem, né? Espaço. Então ela tá interessante, ó, rompendo essa LTB, precisa a 9 cruzar com a 20, né? A gente tem um alinhamento melhor de média, então ela romper, fazer um pullback, deixar um candle gatilho, alguma coisa, para entregar um movimento de alta até sua 9 semanal, tá? Então eu trouxe esse papel, mas assim, eu não vou ficar mostrando o gráfico semanal, senão o vídeo vai ficar mais longo do que já tá? Eu vou mostrar só os papéis, depois vocês fazem a análise de vocês, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, não dá para operar na cara dessa 9 semanal, toma cuidado, tá? Não tem nenhum aqui para eu falar para vocês, não, o gatilho já está armado, se superar essa máxima é compra, não tem nenhum. São só papéis para observar o movimento, tá? Então, EZTEC, CVC, nossa, mas CVC tá bonitona aqui, ó, se romper esse topo vai lá para cima, ó, 9 semanal, tá? Então toma muito cuidado com isso. É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Se olhar só o diário, você vai ser enganado, tá bom? COGN também, ó, fundo duplo, tá? Vamos ver se tem divergência. Ó, o OBV já está saindo na frente, não tem divergência, mas o OBV já está saindo na frente. IFR já tem divergência altista, ó, já vinha com divergência altista lá de trás, ó. MACD também, ó. O MACD, inclusive, já entregou aqui duas entradas do meu modelo. Entregou uma entrada aqui, tá? E entregou outra entrada aqui, do modelo de divergência, tá? Então, só para vocês saberem aí. Aqui, não bateu alvo 1 nem nada, o stop tá lá em 1,89, mantém o stop lá, tá? E aqui também, ó. Aqui já bateu alvo 1, ó, tá? Quem protegeu 0 a 0 aqui já teria saído do trade. Vamos colocar as médias aqui para ver, ó. Nesse setup aqui, nesse modelo que eu desenvolvi, você não considera média nenhuma, tá? Você vai embora no trade, beleza? Então, só para vocês saberem aí, vocês já conhecem o modelo, aí é com vocês. Esse modelo aqui é um modelo que eu desenvolvi novo, eu desenvolvi recentemente. Esse modelo a gente tem usado mais para day trade, para operar em conjunto com a estratégia do Elias, tá? Eu não tenho estatística desse modelo aqui na planilha ainda, tá bom? Então, tudo que a gente faz de forma bem sincera. Então, eu não tenho estatística desse modelo aqui ainda na planilha, de como ele vai performar ao longo do tempo
igual os modelos que eu já tenho aqui, ó, assertividade, ó. Tá vendo? Todos os modelos que a gente opera, ó, eles são assertivos, tá? Todos eles são assertivos. Vocês vão ver que o mais assertivo de todos é o tática da forma que eu ensino. Tática e o pivô, que é o que mais a gente opera e é o que mais é assertivo, ó. O Rodrigo, inclusive, fez um trabalho sensacional aqui na planilha, tá? Então, esse modelo que eu estou trazendo agora, ele não tem aqui na planilha, porque a gente nunca planilhou swing trade desse modelo, a gente não tem estatística, tá bom? Que fique claro aí para vocês. Magazine Luiza, mesma coisa. JBS, mesma coisa. Tem contexto altista. JBS, inclusive aqui a gente poderia até projetar alvo dela para cima. Vou limpar aqui o estudo do trade de venda. Quer dizer, vou deixar, né? Se alguém tiver com dúvida depois na sala, vou deixar aqui pelo menos a entrada. Deixa eu tirar essa linha aqui. Pronto. Então, inclusive pelo diário, ela até tem alvos aí para cima para cumprir, mas como eu falei, semanal travando. A MER 3 também, mesma coisa. Contexto bonito, altista. Simpar também, mesma coisa. Azul, mesma coisa. Soja 3, mesma coisa. Depois do padrãozinho lá, estopou. Se eu tirar as linhas aqui, ela também está numa região de suporte. Também tem contexto altista, só que tem médios. A lupa é coisa minha, tá? A lupa é eu que estou de olho aqui nesse papel para ver se ele vai fazer um pullback, se ele vai entregar alguma coisa, tá? Isso aqui é coisa que eu tô de olho ainda, analisando aí, que é minha especialidade aí, que é os micos. BR Foods também, ó, fez pullback nas médias, tem contexto altista, tá? Aqui, ó, a gente tá com as médias numa configuração de agulhada, não tá as três médias passando por dentro do candle, mas ela já agulhou aqui. Qual que é a tendência de acontecer aqui? Das médias fazerem isso, ó. Elas abrirem assim, tá? Quando aparece o padrão aí da agulhada, beleza? E por fim, a MAR 3, tá? Então, ó, vamos por semanal aqui, ó. A MAR 3 semanal, BR Foods, ó, 9 semanal. Lupa 3 não, Lupa 3 já dá para andar mais. Soja, 9 semanal, tá em cima. Azul, 9 semanal, tá em cima. Simpar, tem um pouquinho de espaço ainda para 9 semanal. A MER 3, 9 semanal, tá em cima. JBS, 9 semanal, tá em cima. Magazine Luiza, tem um pouquinho de espaço até a 9 semanal. Beleza? E esses papéis que tem um pouquinho de espaço até a 9 semanal, os 60 minutos tá horrível para se fazer qualquer coisa. Tá bom? Ah, esse tática aqui, ó. Tá complicado, tá? Não tá muito legal, não. Tudo bem que cutucou a 9 do diário, ó. Tem alvo em 2 com 94. Se eu prefiro ficar de fora nesse contexto, né? Prefiro o Ibov dar alguma coisa mais clara lá para mim. Mas se fosse para eu operar, se, como diz o Elias, colocasse uma arma na minha cabeça e falasse você tem que operar, era isso aqui que eu ia fazer. Por quê? Eu ia entrar com um stopzinho curto, próximo ao fundo ali, não ia colocar lá no fundo, ia colocar aqui mesmo, nessa primeira hora, bem próximo. Eu já tenho um parcial aqui antes do topo anterior, né? É claro, segunda-feira vai abrir o mercado, a 9 semanal vai se deslocar, né? Então vocês sabem que ela vai se deslocar, ela vai chegar mais perto. Então eu já faria um parcial para tirar meu risco do trade. Se rompesse a 9 semanal, eu continuaria dentro, tá? Do contrário, eu ficaria de fora, tá bom? Então, para mim aí por enquanto é melhor ficar quietinho aí no mercado, beleza? Galera, desculpa aí pelo vídeo que ficou bem longo, tá? Mas eu precisava dar esses recados, precisava fazer revisão, precisava falar do Ibov aí para ficar bem claro aí para vocês.
o que eu tenho enxergado, a forma que a gente tem trabalhado, a questão da planilha. Então, como eu falei, tem os planos aí, tá na descrição do vídeo. Plano não, tem a mentoria aí, tá na descrição do vídeo. Você adquirindo o combo, ou você que já fez a minha mentoria fazendo a do Elias, você pode conversar com a gente aí para estar entrando na sala. Quem adquiriu o combo já automaticamente vai ficar na sala até março, tá? E aí em março aí a gente vai estar finalizando isso daí com chave de ouro. Então, quem quer aprender com a gente, essa aí é a última oportunidade que fica, beleza? Eu desejo aí um excelente ano aí para vocês. Desejo que seja um ano abençoado, que vocês possam ir muito, muito bem nos trades. A planilha mostra que talvez você possa estar fazendo alguma coisa errada se você não está conseguindo ter resultados, se você está operando o modelo que aprende com a gente corretamente. Você precisa ajustar alguma coisa com você mesmo, seu emocional, seu psicológico, seu gerenciamento de risco. Se você não está hesitando, se você está entrando nos trades, o que você está fazendo? Aí é com o diário de trade, com você planilhando os seus trades, você analisando os seus trades e como você está se comportando no mercado. Aí é uma análise individual sua, é um trabalho que você tem que fazer com você mesmo, para que você consiga chegar nesses resultados, tá? Mas a gente mostra para vocês que sim, que é totalmente possível, certo? 2022 foi um ano desafiador, como eu falei, a planilha refletiu isso, tá? Mas a gente está aí positivo aí na planilha de trades, ou seja, o sistema tem se mantido vencedor, beleza? Um abraço, fique com Deus. Obrigado aí pela paciência aí e por ter acompanhado até aqui. Valeu, falou!